tá? John, obrigado. Recomendação aí da entrevista do Quinto Elemento, mais uma vez para todos, muito obrigado. Peço a vocês que assistam, tirem as conclusões e critiquem, elogiem, façam questionamentos, naturalmente, dentro do âmbito da urbanidade. É assim que a gente imagina que as coisas devam ser em todas as tratativas entre pessoas responsáveis, adultas e que tenham, principalmente, consigo alguns elementos chaves, que não é possível admitir preconceito, que não é possível admitir ódio, que não é possível admitir opiniões de maneira a priorística, por simpatia ou por antipatia, não se trata de campeonato de futebol. Então, a coisa caminha no seguinte sentido. Grande xará, Rogério, muito obrigado. A coisa caminha no seguinte sentido. Só se sustenta esse esforço, fechamento de siderúrgica, fechamento de planta de fertilizantes nitrogenados, fechamento, inclusive, pasmem, de plantas que estão vinculadas ao agronegócio dentro da Europa, onde a área de preservação ambiental é muito inferior ao Brasil, onde, quando começa o conflito, as reservas legais para segurança jurídica, para a segurança alimentar do europeu, foram suprimidas, foi dada uma segurança jurídica adicional para aquele que estava envolvido no agronegócio, para que ele não deixe, para que os países não ficassem sem milho, soja, cevada, trigo, enfim, os itens mais importantes que sofreram uma queda brusca num primeiro momento, praticamente total interrupção do fluxo de fornecimento, principalmente dos produtos fabricados na Ucrânia, majoritariamente na região leste, onde os conflitos se acirraram, e também no sul, e o sul, que naturalmente era o ponto de onde fluíam, através do Mar Negro, essas cargas. Então, na Europa, quando aconteceu isso, eles disseram, opa, vamos deixar o agronegócio um pouco mais soltinho aí, com essas questões, essas travas ambientais, para que eles não nos façam morrer de fome. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eu alertei na live anterior e refaço esse alerta nesta live, que o agronegócio tem que tomar muito cuidado com as barreiras não tarifárias. Barreiras não tarifárias, eu ouvia de um grande produtor brasileiro da indústria da proteína animal, que num determinado momento cogitou-se, né, que essa situação acabou sendo resolvida, mas cogitou-se algum tipo de reserva que falava sobre a margem direita e a margem esquerda do Rio Paraguai em relação ao controle sanitário, ao controle fitossanitário. Então, ao produtor rural brasileiro, ao sujeito que está no agronegócio brasileiro, que ele preste atenção, porque se o cara da indústria química, da petroquímica, da construção civil pesada, da indústria naval, da indústria nuclear, foi submetido à Operação Lava Jato, se a JBS foi submetida a uma operação do mesmo quilate, por que não? Agora o agronegócio brasileiro também poderia, ou poderá, oxalá não seja, vítima também de uma operação deste gênero. Então, que o agronegócio brasileiro tenha a ciência de que é preciso construir o interesse nacional precípio à frente de qualquer tipo de divergência interna dentro do país, né? Que o agro seja respeitado em relação à sua dimensão, à sua importância, da mesma forma que os governos europeus fazem com os seus. Aqui eles fazem propaganda e fazem guerra híbrida, Júlio César, para que o brasileiro não goste do seu industrial, do seu produtor rural, para que o brasileiro não goste do seu militar, para que o brasileiro não goste da sua polícia, para que o brasileiro não goste do seu exército, e muita gente inocentemente repercute. Outros são profissionais que trabalham no sentido de colocar a população contra o funcionalismo público, diz que o funcionário público brasileiro é lerdo, é vagabundo, é corrupto, como se não houvesse corrupção nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, na França e mundo afora, na Rússia, na China, etc, etc. Não, mas nos Estados Unidos o cara vai preso, nos Estados Unidos é tudo muito limpo. Não é o que os vídeos têm me mostrado. Não tenho visto isso nos vídeos. Não tenho visto nada muito limpo e nem problemas aí de corrupção e de segurança também estão muito presentes naquela sociedade. Então, aqui a gente ouve, e é importante que nós temos um canal e nós temos a possibilidade que nós não tivemos no Brasil nos últimos anos. Não para emular patriotismo, não para apenas carregar bandeira, não, mas para falar sério com as pessoas. Aqui ninguém quer boca em Brasília, ninguém está interessado em popularidade, né? Então, eu quero dizer, o Jairo Roberto está dizendo aqui, obrigado pelo superchat, tem candidato que chamou o agro de fascista. Olha, eu discordo diametralmente, seja quem for, para mim, o agro salva vidas, como o Francisco Éder está colocando aqui. Tudo pode melhorar, o exército pode melhorar, a polícia pode melhorar, o funcionário público pode melhorar, o sindicalista pode melhorar,
Tudo pode melhorar, mas eu estou com o Kelmer, viva o agronegócio brasileiro. Um abraço, Kelmer, seja bem-vindo. Então, essa história aí de que o Brasil não sabe, que o brasileiro é corrupto, isso é o espírito do Maidan brasileiro, esse é o espírito da Lava Jato, esse é o espírito daquela teoria de que o hemisfério norte é asséptico em relação a nós, né? Que nós temos aqui vicissitudes que não nos permitem progredir. Então, eu queria dizer o seguinte, o brasileiro precisa entender que ele, antes de mais nada, antes dos seus afãs, dos seus impulsos, do seu ressentimento, ele tem que estar congregado em torno do interesse nacional. Não tem essa de comunista, de fascista, de taxista, não tem essa de eletricista. Tem que todos nós somos brasileiros. E, independente das nossas preferências políticas, nós devemos nos respeitar como brasileiros e não podemos sabotar o nosso país, a nossa história e a nossa construção. Nós estamos vendo siderúrgicas abandonarem a Europa. Querem saber? É uma oportunidade para o Brasil. Claro que é um setor oligopolizado, mas é uma oportunidade para o Brasil chamar para cá, onde a gente tem uma abundância de recursos naturais, a gente tem uma abundância de perspectivas sob o ponto de vista dos setores hidráulicos, dos setores elétricos, dos setores de reserva de minério, de reserva de fontes de energia, pré-sal e tudo mais. Nós temos aqui toda a condição de atrairmos essas empresas. Então, o meu problema não é o PT, ou o Bolsonaro, ou o Ciro, ou a Simone Tebet. Meu problema é defender o Brasil. E enquanto tem gente preocupada nessas rinhas de galo, nós estamos perdendo a oportunidade de que, com maturidade, nós construamos aqui um país soberano e independente, sem essas discussões diversionistas. Diversionismos, não. Tragam as siderúrgicas para o Brasil, como diz o Luiz Bernardo. Diversionismos, não. Né? Nós fomos submetidos a uma guerra de diversionismo e divisionismo. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós precisamos refazer essa construção e entender. A Ucrânia está vivendo um problema dramático. A Ucrânia está perdendo jovens. A Armênia perdeu milhares de jovens em função da divisão da sociedade que se propôs ali. A Líbia foi destruída. A Iugoslávia foi dizimada e fracionada. Houve um fratricídio na Bósnia, um fratricídio na Croácia, um fratricídio na Sérvia, um fratricídio nos limites do Kosovo. Tentaram colocar aí montenegrinos contra sérvios. A gente teve uma situação muito triste lá. O Sudão foi dividido ao meio. E interessante perceber que o Sudão do Sul, onde tinha muito minério e muito petróleo, hoje tem uma relação muito positiva com certos setores oligopolistas do Ocidente. Então, é importante. O Brasil tem que se unir, gente. E rápido, importante. E é verdade que a ABIN, a Polícia Federal, são órgãos de Estado, não são órgãos de governo. Né? E não apenas, né? E não apenas. Nós temos que nos unir e acordar. Aqui nós somos todos brasileiros. Não há, nesse canal, espaço para sentimento de divisão. Não contem comigo para dividir o Brasil. Não contem comigo. Se vocês estão procurando torcida uniformizada, Yang Flu, Fúria Jovem do Botafogo, Torcida Jovem do Flamengo, fiquem à vontade, mas aqui não é o espaço. Aqui não é espaço. Digo efetiva e sinceramente, que tem que ser defendido é o Brasil. Nós estamos vendo a Ucrânia destruída, a Alemanha, meus senhores, a Alemanha, meus amigos, que o chefe da Marinha da Alemanha estava na Índia antes de começar esse conflito. E ele disse assim, precisa ouvir o Putin, porque se nós não ouvirmos o Putin, nós vamos ter problema. Vocês sabem o que aconteceu com ele quando ele falou isso? Ele foi demitido. Ele foi demitido. Será que o alemão, mesmo tendo reunificado o país após a queda do Muro de Berlim, é dono do seu destino? Ou, ao receber desinformação da mídia mainstream, ele acaba chegando à conclusão de que é melhor obedecer aos desígnios de interesses estrangeiros? A critério dos senhores, os exemplos estão dados.